viva apaixonadamente. E o texto base está lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 14, que diz: vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Em outras traduções, você pode ler que você é como um vapor que vem e logo vai embora. Você é como um vapor que vem e logo vai embora. Tiago nos lembra que o amanhã é uma possibilidade, não uma garantia. Tiago, ele está nos lembrando que a vida é única e breve. E o salmista entendeu isso porque no Salmos 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A preocupação do salmista era viver uma vida intensa, uma vida completamente apaixonada. Não perder tempo porque a vida é única e breve. A vida é breve demais para ser morna, rasa e adiada. Então, quando eu passar a olhar a vida e a morte com mais naturalidade e admitir que a minha vida é única e breve, vou me libertar e poder agir com mais autenticidade e ousadia. Não quer dizer que você vai morrer nos próximos dias. Não quer dizer que você vai morrer amanhã. Mas precisamos olhar para a vida e para a morte e gerar um coração mais sábio. Alan Sanches disse: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. O nosso tempo na terra é limitado. E não importa quem você seja, você é limitado. O seu tempo é limitado. Então por que esperar uma notícia ruim para mudar? Por que esperar uma situação contrária para mudar? Você já notou que quando acontece alguma tragédia, isso ganha uma repercussão muito grande? As pessoas começam a postar mais frases, textos voltados para a realidade da vida e o quanto a vida é única e breve, e o quanto devemos viver uma vida apaixonada. Eu estava lendo um texto de um moço e ele dizia no seu texto: olha, diante dos acontecimentos que eu tenho presenciado nos últimos dias, eu pude ver que eu preciso melhorar, que eu preciso amar mais, que eu preciso servir mais, que eu preciso ter mais empatia. Um texto muito lindo. Mas por que é preciso esperar uma notícia ruim para melhorarmos? Se a Bíblia nos adverte, o livro de Tiago diz que a vida é como um vapor que vem e logo vai embora. Então precisamos viver com intensidade, precisamos viver com autenticidade, com ousadia. Quando uma pessoa está no final da sua vida, tudo que ela realmente pensa é em Deus e nas pessoas que ela ama. Quando eu vou no hospital orar por alguém, esse alguém geralmente está muito apegado a Deus e muito apegado também às pessoas que ele ama. Então nós precisamos entender algumas coisas para não vivermos uma vida de arrependimento.
para não chorar o choro do remorso, e sim, se tiver que chorar o choro da saudade. Há uma diferença muito grande. Quando eu faço um velório, eu consigo identificar quem chora o choro da saudade e quem chora o choro do remorso. O choro da saudade é quando o pai está na beira do caixão do filho e ele diz assim para mim: pastor, esse filho vai fazer falta, ele foi tão bom para mim, me encheu de orgulho. Pastor, a minha esposa vai fazer falta, Deus me deu ela durante tanto tempo, que pena que ele levou, vai fazer muita falta. É quando a esposa está na beira do caixão do esposo, é quando o filho está na beira do caixão da mãe, do pai, e ali eles estão chorando, tristes, quebrados por dentro, estão relembrando boas lembranças. Agora o choro do remorso é diferente, porque as pessoas elas ficam desesperadas. Pastor, traga o meu filho de volta, porque eu preciso abraçar mais, eu preciso beijar mais, eu preciso falar mais com ele, eu preciso brincar mais com ele, eu preciso fazer diferente. Traga minha esposa de volta, eu preciso amar mais. Traga o meu esposo de volta, meu pai, minha mãe, enfim. Há uma diferença muito grande em chorar o choro da saudade e o choro do remorso. Ei, quer um conselho? Se tiver que chorar um dia, chore de saudade e não de remorso por aquilo que você podia fazer e não fez. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Se a pessoa que você ama, se a pessoa que está no seu lado, inclusive nesta celebração, ou aí na sua casa, no seu trabalho, partisse essa noite, você amou para valer? Você se declarou para valer? Você abraçou para valer? Ou você podia ser melhor? Pastor, eu amei, mas internamente eu não consegui demonstrar. Vença toda a barreira. Talvez você não foi criada em um lar onde a frase eu te amo era comum, e hoje você não consegue demonstrar o seu amor. Ei, você não é a sua circunstância, você tem uma identidade de filho, de filha de Deus, e o nosso Pai demonstra o seu amor todos os dias por nós. Eu fui criado num lar onde meu pai nunca me pegou no colo. Minha mãe disse que ele nunca me deu um beijo. É isso, mãe? Nunca me pegou no colo, nunca me deu um beijo. Mas eu quero dizer para vocês, os meus dois filhos, João Pedro e Isabela, todos os dias eu me declaro para eles. Cheguei de viagem ontem, João Pedro foi lá em casa, passava já da meia-noite, ele foi lá em casa. Quando ele chegou, eu já fui abraçar ele, já fui pro pescoço dele, cheirar ele, dar beijo nele e dizer: filho, o pai te ama. A minha filha da mesma forma. Eu só não pego o meu filho no colo porque ele tem 1,82 m, 90 quilos. Não dá mais para pegar no colo, mas senão eu pegaria. Cheguei em casa ontem, tive uma conversa com a minha esposa e nós estávamos na mesa do jantar. E eu falava para ela assim: será quem de nós vai partir primeiro? E nós dois começamos a chorar, porque só em pensar já sentimos. E nós conversávamos que nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último, porque a vida é única e breve, nós estamos de passagem. Ei, aqui é a plataforma de embarque para a eternidade com Deus. Aqui é a plataforma de lançamento, onde você será lançado para a eternidade com Deus, aonde não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais choro. Ei, isso te alegra, sim ou não? Então, se for para viver
Aqui nesta terra, viva apaixonadamente. Ame todos os dias, abrace todos os dias, sirva todos os dias, doe todos os dias o seu amor, o seu abraço, o seu carinho, os seus recursos, porque quanto mais você doa, mais você se parece com Deus Pai, que é o grande doador. Ele é o grande doador. Tudo foi Deus que nos doou. Quando você vai no mercado e você compra o arroz foi Deus que doou. O feijão foi Deus que doou. A verdura foi Deus que doou. As frutas também. O homem só comercializa, mas o grande doador é Deus. Então, quanto mais você doa, quanto mais você abraça, quanto mais você ama, quanto mais você perdoa, mais você se parece com o Pai. Porque a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se tiver que liberar perdão, libere hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Tempos atrás eu li um comentário de um famoso no Brasil. E ele disse: olha, que triste, meu pai partiu sem que nós tivéssemos consertado. E ele lamentava, ele estava em pranto, ele estava arrasado, porque ele não esperava que o seu pai partisse. E uma vida inteira o inimigo vai trabalhar contra, acusando. O estilo de vida de quem vive apaixonadamente é dar o seu melhor hoje. Seja um pedido de perdão, seja uma oração, seja uma declaração para alguém que ama, seja um abraço, um sorriso. É um estilo de vida onde redefinimos as nossas prioridades com base naquilo que pode durar eternamente. Então, viva apaixonadamente. A vida não é medida pelo número de vezes que você respira, mas pelos momentos que você perde o fôlego. Em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A vida que Jesus tem para você é uma vida abundante, uma vida de sonhos, de projetos, uma vida diferente talvez daquela que você está vivendo. Então, talvez você está se perguntando: o que eu preciso fazer para viver apaixonadamente? Primeiro, comece derrotando a crise do algum dia. Comece derrotando a crise do algum dia. O que é a crise do algum dia? É quando você diz: quando eu me aposentar, eu vou aproveitar a vida. Quando você se aposentar, você está morrendo já quase, no Brasil. Estou mentindo? Não. Quando eu me aposentar, eu vou então aproveitar a vida. Pare com isso. Pare com isso, aproveite o hoje. Aproveite o agora. É nesse instante, aproveite, viva da melhor forma. Quando eu estiver com bastante dinheiro, aí passarei mais tempo com a minha família. Mentira, porque o dinheiro não muda a agenda de ninguém. O dinheiro só revela quem você é. Você nunca vai ter tempo para sua família. Não é porque você não tem dinheiro que você não tem tempo para sua família. É porque você tem outras prioridades. O dinheiro não muda a vida de ninguém. Eu sei o que é viver sem nada, eu sei o que é viver com pouco, e eu sei o que é viver com muito. Mas eu quero dizer algo para você. O
dinheiro não muda a vida de ninguém, ele só revela quem de fato você é. Então cuide para não viver no engano. Cuide para não viver no engano. Quando eu tiver mais tempo na minha agenda, eu irei trabalhar na obra de Deus. Mentira, porque Deus também não chama desocupado. Deus não chama pessoas sem compromisso. Deus vai te chamar no momento que você está mais atarefado. O fato é se você está disponível ou não. Se você vai dizer, Senhor, eis-me aqui ou não. Quando Deus me chamou para plantar essa igreja, eu estava no auge da minha vida profissional, minha esposa também. Tanto é que Michele trabalhou anos no banco, continuou no trabalho para poder ajudar e manter a casa, porque eu abri mão para trabalhar no reino de Deus. Quando eu comecei essa obra, comecei sem nenhum salário. Hoje sou pastor voluntário aqui e tenho o prazer de investir nessa casa, de ofertar nessa casa, de sonhar juntamente com vocês. Mas pode ter certeza, pastor Anísio foi meu pastor, pastor Giovanni foi meu pastor, e o pastor Elias foi meu pastor. Eles sabem o quanto eu fui dedicado, o quanto eu me disponibilizei para o reino. Eu lembro que eu liderava a juventude. Eu chegava mais cedo e eu tinha que alinhar todas as cadeiras. Quando nós íamos para os retiros, eu pedia para a minha equipe, vamos varrer tudo, porque Deus não vai operar se tiver sujeira. Então todo mundo tinha que limpar o ambiente, organizar as cadeiras. Era tudo muito organizado. E até hoje é assim. Não posso ver nenhuma cadeira fora do lugar nessa igreja. Você conhece o pastor da igreja pelo cuidado que ele tem já com a estrutura. A sua casa diz muito sobre você. Se você me convidar para ir na sua casa, eu vou notar tudo. Tudo. Então não me convide, porque eu vou notar tudo. Ah, mas isso aqui o pastor não vai ver, eu vou ver, porque eu sou detalhista. Não, mas essa cortina suja aqui eu vou esconder. Não, mas eu vou ver, pode ter certeza. Eu noto tudo. Hoje eu estava pregando no culto da manhã e tinha uma tomada aqui, ó. Está aqui a tomada. Estava para fora, tropecei nela. Eu já tinha notado. Já arrumaram vocês. Ei, quem sai na frente governa, parabéns. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos ser excelente em tudo, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Não quer dizer ter dinheiro ou não ter dinheiro. É ser excelente em tudo. Em tudo. Cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque um dia nós prestaremos conta de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Até do teu salário você vai prestar conta para Deus. Não sei se você sabe, mas você vai prestar conta. Como você administra suas finanças, você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Então não espere ter dinheiro para mudar sua agenda. Você precisa entender que você não tem nas mãos o seu passado, porque você não pode mudar o seu passado. E também você não tem nas mãos o seu futuro, porque você não pode viver o seu futuro. O que você tem nas mãos é o presente. Então o melhor da vida é o que você tem hoje. O melhor da vida é o que você tem hoje. Então administre da melhor forma. Não se acomode, não pastor, mas eu estou aqui quietinho, eu não quero correr risco.
Eu quero ficar aqui. Ei, você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar paralisado. Você nasceu para sonhar. Você nasceu para viver uma vida abundante. Você nasceu para se movimentar. Você nasceu para viver uma vida em movimento, dirigida pelo mover de Deus, pelos propósitos do Pai. Você nasceu para amar, você nasceu para abraçar, você nasceu para ser um canal de bênção na vida do seu irmão e não um canal de maldição. Você não nasceu para amaldiçoar o seu irmão, para criticar o seu irmão, para murmurar contra o seu irmão. Você nasceu para ser bênção, para profetizar palavras de bênção, para orar pelo seu irmão, porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros e devemos abençoar até os nossos inimigos. Ei, você nasceu para ser vaso de honra e não de desonra. Um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que ele foi criado. O navio foi criado para estar em alto mar. Ele está seguro no porto e muitas vezes nós nos acomodamos. Por quê? Porque é mais fácil nos acomodarmos. É mais fácil não trabalhar no reino de Deus. É mais fácil não servir. Mas eu quero dizer para você, o prazer do servir, o prazer do amar, o prazer de sonhar não tem preço, não tem valor que pague. Não tem valor que pague. Então, para você viver apaixonadamente, comece derrotando a crise do algum dia. O que eu faço, pastor, para viver apaixonadamente? 2, confie plenamente em Deus. Confie plenamente em Deus. Deposite sua fé em Deus e não nas pessoas. Davi confiava plenamente em Deus. Falaram para ele: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro. Mas Davi vivia uma vida apaixonada por Deus. Tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era o seu pai. E Davi disse ao filisteu, em 1 Samuel 17:45: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Tire os olhos de você, porque você é limitado. Olhe para Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o quê? O socorro. O socorro. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma grande fé não vem de um grande esforço. Uma grande fé vem de uma grande entrega. O nível de entrega será o nível de fé que você terá. Quanto mais você se entrega, mais fé, mais confiança. E quanto mais confiança, mais mover de Deus sobre a sua vida. Porque só assim, para você abrir o seu coração e permitir Deus fazer em você e através de você. Porque os planos de Deus são maiores que os seus. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Pode ter certeza. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus aos 13 anos, o pastor fez o apelo e eu fui à frente. E eu me lancei no chão. E eu chorei tudo que tinha para chorar. Eu estava em frangalhos. Eu estava completamente depressivo. Naquela época não se falava em depressão, mas eu era um adolescente depressivo. Eu não tinha prazer de viver. Quantas vezes eu desejei a morte, sofria calado, mas aos pés do Senhor eu pude abrir o meu coração. E é muito bom quando você reconhece aquilo que está em ruínas, porque toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Faça perguntas a seu respeito. Como está o meu coração? Como está a minha vida espiritual? Como está a minha família? Como estão os meus sonhos? Como está os meus projetos? Como está o Júnior? Como está o João? Como está a Maria? E eu estava realmente
vivendo dias difíceis. Então eu fui à frente, me lancei ao chão e chorei tudo que tinha para chorar. Falei para Deus todas as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas feridas. E Deus falou para mim 3 coisas. Deus falou para mim quem eu era. E Ele disse: você não é a sua circunstância. Você não é a sua circunstância. Você é um filho amado. Deus começou a ministrar no meu coração. E quando Ele disse quem eu iria me tornar, eu lembro como se fosse hoje. Pela primeira vez eu ouvi a sua voz. Ele disse: eu vou te levantar e você vai pregar no mundo inteiro. E como é difícil acreditar. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Como é difícil acreditar quando Deus fala de algo tão grandioso. Como um menino que mal e mal falava, um menino todo introvertido, como pregaria no mundo inteiro. Então foi muito difícil acreditar no sonho de Deus para minha vida. Mas no decorrer da minha trajetória, eu fui alimentando esse sonho. E hoje é possível. Nos tornamos o maior podcast no Spotify. Ministramos para milhões e milhões e milhões de pessoas. Todos os dias as minhas redes sociais são bombardeadas de testemunhos. Os livros têm rompido as fronteiras do nosso país. Está na Europa, está nos Estados Unidos. Está crescendo. Daqui a pouco em outros continentes, em outros países, em outras línguas. Sabe, nós somos limitados. Então quando Deus fala, Deus fala. Quando Deus fala, Ele cumpre. Há promessas que são imediatas. O ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma promessa imediata. Mas há promessas que demoram um pouquinho de tempo, 10 dias. De Lucas 24, 49 a Atos 2, quando veio o Espírito Santo, 10 dias eles esperaram. Mas há promessas que são 25 anos. Abraão esperou 25 anos. Eu esperei 27 anos para a promessa de Deus se cumprir. E hoje eu posso dizer: estou vivendo os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Então, uma grande fé não vem de um grande esforço, mas sim de uma grande entrega. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A letra tem que sair das páginas da Bíblia. As histórias da Bíblia têm que se manifestar. Qual é a palavra que tem que sair das páginas da Bíblia para você nessa noite? É cura? Transformação conjugal? É promessa? O que é? Jesus disse em Marcos 9, 23: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você quer viver uma vida abundante, viva apaixonadamente pelo Senhor. O que eu faço para viver apaixonadamente? Tenha certeza que está conectado à fonte certa. Em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira verdadeira é fonte de poder para mudar sua história, mudar sua vida. Como assim, pastor? Você precisa manter diariamente 2 hábitos espirituais. O primeiro hábito, comunicação direta com Jesus. E o segundo hábito, confissão. Confesse seus pecados, seus erros, suas fraquezas. Nada alimenta mais a paixão que a presença. Paixão sem intimidade é emoção. Você pode viver uma emoção nessa noite, mas se você tiver intimidade, você vai de fato viver uma paixão. Você vai se apaixonar.
que eu faço para viver apaixonadamente? Respire bem primeiro e ajude depois. Fé sem obra é morta, e ao contrário também é verdade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O serviço apaixonado, ele cura, ele transforma, ele liberta. Você já foi servido por alguém apaixonado, apaixonada? Eu lembro que certo dia eu conheci uma pessoa e quando eu entrei no ambiente que ela estava, ela me deu um abraço. E ela ficou, eu não vou mentir para vocês, essa senhora ficou uns 2 minutos abraçada comigo. E ela apertou e no começo até fiquei assim, meio sem jeito, no sentido, o que eu faço? Abraço? Mas de repente eu fui sendo ministrado por aquele abraço. E ela disse assim: Júnior, Jesus te ama tanto, tanto, tanto. Eu estou só passando um pouquinho daquilo que tu merece. Um abraço de Jesus. Meu Deus, quando ela me largou, parecia que eu tinha saído de um retiro de 3 dias. Você conhece alguém que te serviu com tanta excelência, que te curou, te libertou, te ajudou naquele dia? Quando você serve apaixonadamente, é diferente. Sirva as pessoas com amor, sirva as pessoas. Quem serve com gratidão espalha renovo por onde passa. Seja grato a Deus pela oportunidade de servir. Se você ainda não serve nessa casa, dê o seu nome, sirva. Ah, pastor, a minha agenda não dá, eu já estou saindo daqui porque tem que dormir cedo, porque amanhã... Tudo bem, todo mundo tem uma agenda. Mas se você esperar ter tempo para servir, você nunca vai servir. Dentro do seu quarto, trancado, você não consegue servir ninguém. Você vai servir aqui, ó. Então dê o seu nome. Trabalhe na obra. Vai fazer alguma coisa. Pegue uma vassoura. Ah não, pastor, o meu chamado é para pregar a palavra. Tudo bem, pode ser. Mas se você não estiver pronto para varrer o chão dessa igreja, você nunca estará pronto para subir essa plataforma. Quantas vezes eu limpei e ainda limpo os banheiros, qualquer outra coisa. Para mim não tem dificuldade. Aliás, eu gosto mais de bastidores. Eu gosto mais do serviço braçal. Eu só estou aqui porque Deus quer que eu esteja. Mas Ele sabe do meu coração. E quem me conhece sabe. Eu gosto dos bastidores. Eu gosto da muvuca santa. Quando começamos a construir essa igreja, nós vínhamos para cá praticamente todo final de semana, carregar tijolo. Meu Deus do céu, que alegria. Quando assumimos o Lar da Criança Feliz aqui nessa cidade, há anos atrás, Michele chegou em casa, ela trabalhava como assistente social no fórum, e ela disse assim: Júnior, o único orfanato da cidade está fechando as portas porque não tem recursos. E você vai deixar isso acontecer? Eu olhei para ela e disse: tá, mas eu sou culpado? Ela disse: não, você não é culpado, mas você é o pastor dessa cidade. Você precisa fazer alguma coisa. A minha esposa não pega leve não. Ela vai para cima. Cara de leão e coração de cordeiro. Eu disse: tudo bem. Resumindo, assumimos a casa. E eu fiz uma reunião então com o juiz,
com todos os responsáveis, todos os órgãos do estado e do município. E eles me deram 30 dias para fazer todas as modificações na casa e colocar a casa em ordem. Então nós chamamos algumas famílias da igreja para cuidar das crianças, e algumas famílias levaram as crianças por alguns dias para casa. E nós começamos um trabalho intenso, e 30 dias depois nós estávamos inaugurando, porque pessoas se disponibilizaram para servir, para se doar. E até hoje, crianças são destinadas a famílias saudáveis, porque você cooperou e coopera nessa obra. Sabe o que é isso? É você servir para a eternidade. Você pode não aparecer, você pode não sair na foto, mas você está sendo fotografada pelos céus. Se prepare, porque nada fica em oculto aos olhos do Pai. Um dia Ele vai dizer para você assim, ó: entre, bendito de meu Pai, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando a trombeta tocar, o seu nome será chamado, o meu nome será chamado. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. Amanhã podemos não estar mais aqui, mas se não estivermos, tudo que construímos, o quanto nós servimos, tudo que amamos, tudo isso fica como legado para outras gerações desfrutar, para outras gerações aprenderem. Então, sirva com gratidão, viva para a grandeza e não para a mediocridade. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Você é ovelha ou você é bode? Você é aquele que obedece a palavra, ou você é aquele que vive murmurando, criticando? Reclamando? Meu Deus. Sexto, o que eu faço para viver apaixonadamente? Tire as sujeiras da sua pista. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tire todas as sujeiras da pista. E sétimo e último, encontre e não abra mão do seu sonho. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E como avaliar se os seus sonhos realmente vêm de Deus? Tem como avaliar? Tem sim. É possível. Veja sempre estes sinais. Deus nunca lhe dará sonhos contrários à sua palavra. Nunca te dará sonhos contrários à sua palavra. Deus lhe dará sonhos para alimentar sua fé. Os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas. Nunca será só para você, mas respingará as pessoas que estão à sua volta. Pessoas farão parte dos seus sonhos. Os sonhos de Deus vêm do que você é, do seu coração. Os sonhos de Deus visam a glória dele. É tudo para glorificar o seu santo nome. Você deve sonhar, deve viver apaixonadamente. E quem vive apaixonadamente sonha. Eu sou um sonhador. Quem me conhece sabe, eu tenho muitos sonhos.
porque eu sei que em Deus eu posso todas as coisas. E se Ele não quiser realizar os meus sonhos, Ele sabe o que é melhor. Mas não é por falta de fé e não é por falta de sonhos que eu não vivo o extraordinário de Deus. O Walt Disney falou: se você pode sonhar, você pode fazê-lo. Eu posso acrescentar nesta frase: com Deus tudo é possível. Então, pegue sua caixa de sonhos. O que tem dentro dela? Quais são os seus sonhos congelados? O que você faria se tivesse certeza que não fracassaria? Encontre e não abra mão dos seus sonhos. Tire todas as sujeiras da sua pista. Viva para a grandeza e não para a mediocridade. Respire bem primeiro e ajude depois. Tenha certeza que está conectado à fonte certa. Confie plenamente em Deus. Assim como Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Mais forte é o que está com você, lembre-se disso. E por último, comece derrotando a crise do algum dia. Quando eu, não. Que você possa viver apaixonadamente, intensamente, cada área da sua vida. Que você possa amar ainda mais, que você possa valorizar ainda mais. Nos últimos dias recebemos algumas notícias tristes. A morte dos jogadores. O mundo inteiro parou para refletir, não é verdade? E de repente partiram. Inclusive, ore por todas as pessoas que perderam um ente querido nos últimos dias. Sempre coloque nas suas orações. Não é fácil, porque não fomos criados para morrer. Por isso que nunca aceitaremos a morte. É difícil, mas por conta do pecado dos nossos primeiros pais, entrou a morte. Mas nos últimos dias, tantas notícias, tragédias. E sabe, muitas pessoas começaram a apostar o quanto a vida é única e breve. Mas a Bíblia nunca escondeu isso. A vida é como um vapor que vem e logo vai embora. Então, ame, perdoe. Eu te aconselho essa semana a mandar uma mensagem para uma pessoa que faz tempo que você não conversa, mas que tem um significado muito importante para você. Você tem um amor especial por ela. Não espere receber uma notícia para dizer o quanto você a ama. Não espere receber uma notícia trágica para realmente decidir liberar perdão. Se tem alguém que você precisa liberar perdão, hoje é o dia. Libere perdão. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. É quando você decide viver uma vida apaixonadamente. Quem vive apaixonadamente, perdoa. Ame o seu irmão, ame os seus amigos, ame a sua igreja, ame os seus líderes, ame a sua cidade. Seja alguém apaixonado, porque o dia que você partir, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer o quanto você era diferente, o quanto você marcou a vida das pessoas, o quanto você ministrou a palavra, o quanto você levou pessoas para Jesus. No domingo que vem, traga mais um, convide alguém, traga
traga mais um. Insista, ligue para o seu amigo, ligue para o seu familiar e diga: olha, vamos à igreja comigo, eu passo aí, eu te pego. Se disponibilize, sirva com o seu carro. Deus tem te dado um carro, então use ele para a obra também. Ajude o seu irmão. As pessoas estão clamando. Dias atrás eu vi um menino se afogando, e ele estava morrendo, e tinha pessoas ao redor e ninguém fez nada. E as pessoas começaram a criticar: que absurdo é isso? Viram um menino morrer e ninguém fez nada. Ei, eu posso ver isso nitidamente, discernindo a vida espiritual. Tem muita gente morrendo ao nosso lado e não estamos fazendo nada, não estamos falando de Jesus, não estamos testemunhando, não estamos levando a palavra. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é tempo de levarmos a palavra, é tempo de levarmos Jesus para as pessoas. Daqui a pouco o tempo vai acabar. Você não pode levar o seu carro, você não pode levar sua casa para o céu, mas você pode levar sua família e seus amigos. Você pode levar o seu vizinho, a sua vizinha. Você pode levar aquele amigo lá no trabalho. Ei, as pessoas estão clamando, as pessoas estão sedentas. Pós-pandemia, principalmente, as pessoas estão fazendo perguntas, estão buscando respostas dentro de si, mas não encontrarão, porque quando você busca respostas dentro de si, você se decepciona. Mas quando você busca a resposta em Deus, você se alegra, porque Ele é a esperança, Ele é a cura, Ele é o bálsamo que você precisa. Ele é o bálsamo que você precisa. Ele é o porto seguro. Ainda que você esteja em alto mar, enfrentando ondas, tempestades, vendavais, se você está no Senhor, Ele te mantém em segurança. O barco pode balançar, as ondas podem vir, mas você continua navegando, seguindo o seu destino. Você não foi criado para estar parado no porto, você foi criado para enfrentar o alto mar com o Senhor. Então vai ter que lutar. Não é fácil não. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. É tempo de olharmos para nós mesmos. É tempo de olharmos ao nosso redor e ver, enxergar, discernir como estamos vivendo, como estamos caminhando, o que estamos fazendo da vida, porque a vida é única e breve. É como um vapor que vem e logo vai embora. Se tiver que chorar um dia, chore de saudade, não de remorso. Ame para valer, perdoe em todo tempo, abrace em todo momento, porque no final da sua história, o que mais vai valer a pena é o quanto você cumpriu o propósito para o qual foi criado. Pense nisso. Se renda a Jesus. Uma grande fé não vem de um grande esforço, mas sim de uma grande entrega. Se entregue, confie nele, e o mais Ele fará. Mas faça a sua parte. Se coloque de pé. Quero orar por você. Quero que você que está próximo da sua família, dos seus amigos, dê as mãos ou abrace sua família.